Eram 2 da tarde em Los Angeles. O sol da Califórnia batia em cheio num estádio cheio com 80 mil pessoas. Este devia ser o momento em que o Mundial finalmente acordava. O primeiro jogo a eliminar, a ronda dos 32 avos, o início da fase em que cada jogo conta e a margem de erro cai para zero. Houve gente a voar de 2 continentes para isto. Pintaram a cara. Compraram camisolas que custavam mais do que as compras de uma semana. E depois, durante 91 minutos ficaram sentados a ver o equivalente futebolístico de uma sala de espera. Bem-vindos a Canadá contra a África do Sul, um jogo que foi, ao mesmo tempo, histórico, genuinamente comovente e profundamente, quase impressionantemente aborrecido. E enterrado nessa contradição há um problema real, não para as equipas em campo, mas para a própria FIFA, a organização que construiu toda esta estrutura e foi acumulando dinheiro aos montes enquanto o fazia. Comecemos por onde temos de começar, porque o mérito deve ser dado a quem o merece. Para o Canadá, só entrar naquele relvado para um jogo a eliminar já era o culminar de décadas de sofrimento e irrelevância. Antes deste torneio, o Canadá tinha disputado exatamente 6 jogos de Mundial em toda a de sua existência, desde 1986, e tinha perdido todos, nenhuma vitória, nem sequer um golo. Na melhor das hipóteses, era uma pergunta de cultura geral. Na pior, uma piada. Por isso, quando esta equipa canadiana conquistou um lugar nos 32 avos em casa, diante dos seus adeptos, num país onde a modalidade procurava desesperadamente um momento definidor, aquilo era maior do que futebol. Era identidade nacional. Para a África do Sul, a história era igualmente forte. Os Bafana Bafana nunca, em toda a sua história em mundiais, tinham passado da fase de grupos. Nem uma vez. Tinham sido o país anfitrião em 2010, quando o mundo inteiro lhes bateu a porta, e mesmo assim foram para casa antes das rondas a eliminar. Por isso, estarem ali, sob o sol de Los Angeles, nos 32 avos, também era história. Era tudo. Nada disso é pequeno, nada disso merece ser descartado. Mas aqui está a verdade desconfortável que ninguém no departamento de comunicação da FIFA quer dizer em voz alta, quando se põe frente a frente num jogo de eliminação 2 equipas que chegam sobretudo felizes por ainda estarem vivas. O futebol que sai daí é quase sempre cauteloso, defensivo, assustado e, francamente, muito difícil de ver. Isto não é um insulto ao Canadá nem à África do Sul. É uma realidade estrutural. Quando sobreviver passa a ser o objetivo inteiro, quando a filosofia tática deixa de ser como é que ganhamos e passa a ser como é que não perdemos, temos 90 minutos de blocos baixos, bolas longas para lado nenhum, pressão tímida e uma atmosfera que esvazia devagar como um pneu com uma fuga pequena. E foi exatamente, precisamente, quase cientificamente, isso que aconteceu no estádio de Los Angeles a 28 de junho de 2026. A África do Sul entrou com um plano tão transparente que dava para o ler do Último Anel. Sobreviver, absorver, rezar. Desde o apito inicial, baixou para uma linha defensiva de 5 homens e basicamente desafiou o Canadá a encontrar forma de a desmontar. A sua defesa competiu com verdadeira coragem e não pouca qualidade. O guarda-redes, Ronwen Williams, esteve enorme. Defesa atrás de defesa, calmo, sob pressão, dono da sua área. Mbukazi atirou o corpo para a frente de um golo quase certo quando Jonathan David, de alguma maneira, se viu diante de uma baliza aberta e o corte sobre a linha manteve a África do Sul viva. Foram desempenhos individuais heróicos de jogadores a fazer tudo o que o selecionador lhes tinha pedido. O Canadá, por sua vez, pressionou e voltou a pressionar, mas nunca encontrou realmente o caminho. Faltou criatividade. O último passe saiu mal. Houve uma enorme reclamação de pênalti quando Richie Laryea caiu na área. As repetições sugeriam que o árbitro e o VAR podiam ter falhado uma decisão clara, e os analistas de arbitragem ficaram mesmo divididos sobre se devia ter sido assinalado. Mas o apito nunca veio e o jogo continuou a arrastar-se. Os 90 minutos alongaram-se. As crônicas dos jornalistas no estádio não foram simpáticas. Palavras como trapalhão, sonolento e confuso apareceram em praticamente todos os relatos publicados depois. The Guardian publicou uma peça quase dedicada a pedir desculpa aos leitores por tão pouco ter acontecido.
Não era hipérbole, era simplesmente aquilo que o jogo tinha sido. O único momento que deu pulsação ao estádio chegou quando o Canadá finalmente lançou Alphonso Davies do banco aos 75 minutos. Davies, a estrela do Bayern de Munique, de longe, o nome mais reconhecível do plantel canadiano, tinha falhado toda a fase de grupos por uma lesão nos isquiotibiais. A sua entrada foi elétrica. Como só os jogadores verdadeiramente especiais conseguem ser, sentiu-se a multidão mudar apenas pela sua presença. Elevou logo o ritmo, criou 2 meias ocasiões e tornou o último quarto do jogo minimamente assistível de uma forma que os 3 primeiros quartos não tinham sido. Mas nem Alphonso Davies podia fabricar em 15 minutos o golo que 90 minutos de futebol pesado não tinham conseguido produzir. E então, o futebol fez aquilo que o futebol faz. 92 minutos. Já bem dentro do tempo de compensação. Um cruzamento veio da direita, a defesa sul-africana não conseguiu aliviar limpo, e a bola sobrou para Steven Eustáquio, à entrada da área. Eustáquio, o capitão canadiano, não hesitou. Amorteceu a bola no peito, preparou-se e disparou um voleio de direita brutal, que entrou junto ao poste mais distante, antes de Ronwen Williams conseguir sequer mexer-se. 1-0. O banco canadiano explodiu. Os jogadores correram o campo inteiro. O treinador Jesse Marsh caiu de joelhos. E nesses mesmos instantes, jogadores sul-africanos tombaram no relvado, alguns em lágrimas, porque depois de 92 minutos a lutar com tudo o que tinham, tudo desapareceu em meio segundo. O Canadá tinha vencido o seu primeiro jogo a eliminar na história do Mundial masculino. Tinha chegado aos oitavos de final pela primeira vez. Jesse Marsh entrou depois em campo, juntou os jogadores num círculo e, segundo relatos, disse-lhes com a voz a falhar que eram heróis canadianos e que as crianças daquele país cresceriam a jogar este desporto de outra forma por causa do que tinham feito naquela noite. Isso não é pouco, é mesmo um daqueles momentos para os quais o desporto existe. Mas é aqui que temos de mudar de velocidade, porque um voleio espetacular aos 92 minutos não desfaz o que veio antes. Não apaga 91 minutos de adeptos a perder a vontade de viver ao sol da Califórnia. E mais importante, não resolve o problema estrutural que produziu toda esta situação. A FIFA alargou este Mundial de 32 para 48 equipas. Essa foi a decisão tomada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ratificada pelo Conselho da FIFA em 2017. A justificação pública foi a democratização do futebol. Dar a mais nações a oportunidade de participar, expandir o alcance global do jogo, tornar o Mundial mais inclusivo. São palavras nobres. Também são, em grande parte, montra. O verdadeiro motor foi o dinheiro. Mais equipas significam mais jogos. O Mundial de 2026 tem 104 encontros contra 64 em todas as edições anteriores. São 40 jogos adicionais, 40 conjuntos extra de receita de estádio, janelas televisivas, ativações de patrocínio e pacotes de hospitalidade. A FIFA projetou receitas totais de 13 mil milhões de dólares para o ciclo de 4 anos entre 2023 e 2026, um aumento de 56% face ao Catar 2022, um salto de 67% face à Rússia 2018 e praticamente o dobro do que o Brasil 2014 gerou. Só a receita de bilheteira devia ultrapassar 3 mil milhões de dólares, mais de 3 vezes o valor do Catar. Os direitos de transmissão estavam projetados para subir 34%, aproximando-se dos 4 mil milhões de dólares. As receitas de parcerias subiam 21%. Estes não são números de futebol, são números de relatório empresarial. E o homem no centro de tudo isto é o próprio Infantino, uma das figuras mais controversas do desporto mundial. Nascido em 1970 na Suíça, filho de pais imigrantes italianos, Infantino formou-se em direito e subiu discretamente a hierarquia da UEFA até se tornar no homem de confiança de Michel Platini. O caminho para a presidência da FIFA abriu-se durante o famoso escândalo FIFAgate de 2015, quando o FBI deteve altos dirigentes num hotel de Zurique e toda a estrutura de liderança da FIFA começou a colapsar. Com Platini afastado por uma investigação ética, da qual acabaria ilibado em recurso uma década depois, Infantino avançou para ocupar o vazio.
ganhou a presidência da FIFA em 2016. Desde então, Infantino centralizou sistematicamente o poder na FIFA de formas que levaram os seus apoiantes a chamarem-lhe gênio da reconstrução e os seus críticos a usarem palavras bem menos simpáticas. Alargou o Mundial de Clubes, criou novas competições, fez passar a expansão do Mundial para 48 equipas. E cultivou relações políticas poderosas, mais visivelmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparecendo em público ao lado dele em eventos e ajudando a FIFA a navegar o terreno político complexo de um torneio realizado em 3 países norte-americanos. Essa relação também atraiu seu próprio escrutínio. Em junho de 2026, a Euronews publicou uma investigação detalhada intitulada Dinheiro, Poder e Política, dentro do Império Mundialista de Gianni Infantino, documentando como Infantino concentrou a autoridade de decisão e transformou a FIFA naquilo que os críticos descreveram como uma operação financeira de um só homem. Poucos dias antes do início do torneio, Infantino foi alvo de uma queixa-crime apresentada por ninguém menos do que Michel Platini, o homem sob quem tinha trabalhado. A equipa jurídica de Platini iniciou procedimentos em Paris, alegando que Infantino, juntamente com os antigos responsáveis da FIFA Marco Villiger e Domenico Scala, tinha orquestrado um esforço deliberado para impedir Platini de concorrer à presidência da FIFA em 2016. Platini também está a processar a FIFA por danos financeiros. O Los Angeles Times publicou nos dias anteriores ao torneio uma peça intitulada O Mundial como Saque Financeiro, como a política e a ganância alimentam o monopólio da FIFA. The New Republic já tinha chamado a edição de 2026 o Mundial potencialmente mais corrupto da história do desporto. Nenhuma destas acusações resultou em condenações. Infantino negou qualquer irregularidade. A FIFA não respondeu publicamente a cada acusação específica, mas o ponto não é saber se uma acusação individual se aguenta em tribunal. O ponto é o padrão. O ponto é aquilo que esta organização demonstrou de forma consistente ao longo de décadas. A FIFA não é, antes de tudo, uma organização de futebol. É uma operação empresarial que usa o futebol como produto de receita. E quando se entende isso, o Mundial de 48 equipas deixa de parecer uma oferta ao jogo global e começa a aparecer aquilo que realmente é uma expansão de inventário. O escândalo das pausas de hidratação que surgiu durante o torneio ilustrou esta dinâmica com brutal eficácia. A FIFA introduziu pausas obrigatórias de hidratação, supostamente pelo bem-estar dos jogadores perante o calor do verão norte-americano. Faz sentido, certo? Só que essas pausas foram rapidamente vendidas aos patrocinadores como espaços de publicidade televisiva. O bem-estar dos jogadores tornou-se produto. A preocupação com a saúde dos atletas foi transformada numa oportunidade de receita de transmissão. A Euronews documentou isto na sua investigação e isso provocou revolta real entre jogadores, treinadores e adeptos. Didier Deschamps, selecionador francês, já tinha avisado antes do torneio que o calendário alargado criava um risco real de desgaste dos jogadores. Os alarmes tocam há muito tempo, disse. O risco de esgotamento não pode ser descartado. Não estava sozinho nessa preocupação. E ainda assim, o torneio continuou a crescer 104 jogos. 72 dias de competição. 16 sedes em 3 países. Só a logística era assombrosa, com equipas por vezes a viajar milhares de quilômetros entre jogos da fase de grupos, num formato que, segundo críticos, minava o próprio produto atlético que a FIFA estava a vender a essas televisões. Agora voltemos a Canadá contra África do Sul e olhemos para o jogo por esta lente. A fase de grupos deste Mundial foi, para ser justo, genuinamente emocionante. Houve verdadeiras surpresas, drama real, Lionel Messi ainda a orquestrar momentos de brilho, Kylian Mbappé a fazer aquilo que só Mbappé consegue fazer, gigantes feridos por nações que ninguém esperava. A Alemanha esmagou Curaçao. Houve surpresas. Os críticos que previram uma parada interminável de desníveis na fase de grupos estavam em grande parte errados. A primeira fase do torneio foi assistível e, em muitos momentos, brilhante. Mas as rondas a eliminar são diferentes. Sempre foram. As margens ficam mais apertadas.
O que está em jogo torna-se absoluto e, sobretudo, a diferença de qualidade entre as potências tradicionais do futebol e as novas nações que a expansão deixou entrar fica exposta da forma mais brutal no futebol de eliminação direta. Porque numa fase de grupos, uma nação mais pequena pode levar o seu ponto, celebrar o empate contra a Argentina e seguir em frente. Num jogo a eliminar, o instinto de sobrevivência assume o controle total. Cada decisão tática passa por uma pergunta: como é que não perdemos? Quando duas equipas a operar exatamente nesse modo de sobrevivência se encontram nos 32avos, temos Canadá contra a África do Sul. Temos 91 minutos de canção de embalar com uma nota explosiva no fim. O público de Los Angeles, que tinha aparecido aos milhares para este suposto grande arranque da fase a eliminar, estava visivelmente a lutar para se manter envolvido antes da marca dos 90 minutos. Esse é o problema da FIFA e foi inteiramente construído por ela. A história do outsider é real e valiosa. Cabo Verde a avançar, a República Democrática do Congo a chegar às rondas a eliminar, a magia de nações menores a alcançarem fases que ninguém achava possíveis. Estas histórias são aquilo que o desporto sempre teve no seu núcleo. Não são o problema. O problema surge quando o quadro a eliminar fica suficientemente cheio de equipas que estão sobretudo gratas por lá estarem, ao ponto de a qualidade dos jogos nas rondas iniciais começar a prejudicar ativamente a experiência de quem vê, porque o Mundial não precisa apenas de ser uma boa competição, precisa de ser um grande produto televisivo. A FIFA vendeu-o assim a operadores que pagam quase 4 mil milhões de dólares pelos direitos. É suposto imprimir drama, um bloqueio sem golos de 91 minutos no primeiro jogo a eliminar não é drama. É um teste de estresse à paciência dos patrocinadores. O Canadá vai defrontar os Países Baixos ou Marrocos em Houston, nos oitavos de final. Isso é um desafio futebolístico completamente diferente. Um jogo contra equipas cuja ambição vai muito além da mera sobrevivência. Se o conto de fadas canadiano continua ou acaba ali, dependerá de a qualidade da fase de grupos se transformar em execução de nível máximo nas rondas a eliminar. Jesse Marsh construiu algo real com esta equipa e Alphonso Davies, totalmente apto, é uma proposta diferente do grupo que se arrastou durante 92 minutos contra a África do Sul. A narrativa é forte, o potencial é genuíno. A África do Sul ele vai para casa. Vai para casa depois de superar todas as expectativas razoáveis, de defender com coragem, organização e coração verdadeiro, e de dar ao seu povo uma história de mundial que será contada durante muito tempo. O seu guarda-redes, Ronwen Williams, foi um dos melhores jogadores do primeiro dia das eliminatórias. Talvez tenham ficado a uma decisão de arbitragem favorável de forçar os penaltis. Noutro quadro, noutro sorteio, podiam ter vencido aquele jogo. Não tem nada por que pedir desculpa. As desculpas, se formos honestos, pertencem à estrutura que os colocou naquela posição. A FIFA queria mais jogos, teve mais jogos, queria mais dinheiro. Esta-Nimas a caminho de arrecadar 13 mil milhões de dólares. Queria mais inclusão. Teve 48 equipas, 104 jogos e uma ronda a eliminar, que abriu com a coisa mais próxima de um sonífero televisivo que o futebol profissional alguma vez produziu. A matemática é simples e condenatória. Mais jogos não significa mais bons jogos. Significa mais jogos. Alguns serão espetaculares. Alguns serão históricos. E alguns serão Canadá contra a África do Sul durante 91 dos seus 92 minutos. Tecnicamente, um jogo de futebol. Tecnicamente, parte do maior torneio do desporto. E, na prática, um teste de quanto tempo 80 mil pessoas conseguem olhar educadamente para a relva muito cara. É aqui que a política e o futebol se tornam a mesma história que sempre foram. Gianni Infantino não alargou este mundial porque adora histórias de outsiders. Alargou-o porque a matemática lhe disse para o fazer. Mais federações membros significam mais votos no Congresso da FIFA. Mais votos significam mais poder. Mais poder significa mais decisões unilaterais. Mais decisões significam mais fluxos de receita. E o ciclo reforça-se até o próprio produto. O futebol real, a razão pela qual tudo isto existe, se tornar secundário perante a máquina que o rodeia. Os críticos têm usado a expressão suborno legal para descrever a forma como a FIFA distribui fundos pelas federações nacionais. As federações que recebem dinheiro de desenvolvimento da FIFA tendem a votar como a FIFA sugere.
A expansão para 48 equipas deu a mais nações um caminho para o Mundial, o que deu a essas nações mais razões para apoiar a liderança da FIFA, o que deu a Infantino mais segurança política, o que lhe permitiu impor mais mudanças que geram mais receita. Isto não é teoria da conspiração. É assim que a instituição funciona há décadas. Os nomes no topo mudaram depois de 2015. A mecânica, em grande parte, não. O que mudou com o Infantino foi a escala. Os números são maiores. As ambições são maiores. O Mundial está em 3 países ao mesmo tempo, pela primeira vez na história. O espetáculo é inegável, e as tensões estruturais embutidas nesse espetáculo apareceram cedo e de forma clara nos 91 minutos de futebol paciente, arrastado e defensivo que antecederam o momento de pura magia de Stephen Eustáquio. Esse golo importa. Foi bonito. Foi histórico. Deu ao Canadá um momento de que falará muito depois de este torneio terminar. Mas a FIFA acabou de receber a primeira fatura do problema de qualidade que colocou neste torneio. A pergunta agora é, se o resto da ronda a eliminar vai pagar mais da mesma conta, ou se os jogos que aí vêm, Países Baixos, Marrocos, Brasil, os pesos pesados, vão resgatar o produto televisivo que um quadro de 48 equipas colocou em perigo, a magia do outsider, é real. A fatura que vem com ela também é. E a organização que arrecada 13 mil milhões de dólares no topo desta pirâmide construiu as duas coisas, deliberadamente, e chamou-lhes progresso.